E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo diferente. Queria conversar um pouco, falar um pouco da minha vida e principalmente das coisas que eu sinto saudade. Acho que a primeira parte é a infância e minha primeira saudade é minha casa antiga, onde tinha um quintalzão assim. E eu passei a primeira parte da minha infância brincando muito lá. E lá tinha um pé de manga que eu sinto muita saudade. E é um lugar que me traz muitas memórias e tal. Eu tenho a memória, uma das memórias mais bonitas que eu tenho na vida é de lá, que é um anoitecer e que sobe um monte de vagalume em volta da árvore. E é uma lembrança bem bonita. Foi a última vez que eu vi vagalume, falando nisso. E, cara, eu brinquei muito. Então, eu tinha bastante primo, bastante amigo que morava perto, eu estudava na rua de trás. Então, pra mim foi muito boa essa primeira parte. Baseava só em brincadeira e só alegria. Segunda parte da infância, eu acho que eu ainda tenho mais saudade, porque tenho mais lembranças, querendo ou não. Então, pra mim é perfeito essa parte, por causa que o YouTube tava no auge, o futebol tava no auge, os desenhos estavam no auge. Mano, era tudo perfeito. Os jogos estavam no auge, então vamos falar aí. Minecraft, depois vem o Clash Royale, eu joguei muito FIFA, eu considerando ali dos 7 aos 12 anos, então joguei muito FIFA. Daí, mano, eu posso falar aqui diversos jogos, mas esses são os principais. Os desenhos também, Hora de Aventura, Apenas um Show, Incrível Mundo de Gumball, Ben 10, assim vai. E os YouTubers também, baseado no Minecraft. O Você Sabia também, mas principalmente no Minecraft. Então, é, Resende com a série Paraíso, Isolados, um monte de fita aí, tá ligado? E eu sinto muita saudade dessa época, porque eu considero que é perfeita. Futebol no auge. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Real, Barcelona. Meu Deus, eu acho que era uma das melhores épocas para ter aquela idade naquele momento. Acho que pra mim foi perfeito, na minha opinião. No final da minha infância, considerando até que acabou com uns 12 anos, eu fiquei apaixonado por futebol. Nunca consegui, tipo, jogar tão bem pra ser jogador, mas eu praticava bastante todo dia, ia no campinho todo dia com meus amigos, treinava também no centro esportivo aqui perto de casa. Era bem legal, minha vida girou em torno de futebol depois que eu passei essa fase do Minecraft. E daí cresci mais um pouco. Eu considero que essa é a pré-adolescência, adolescência e tal. E veio a quarentena, que pra muita gente foi uma época muito ruim e tal, por causa do Covid, por causa que teve perdas. Mas pra mim, mano, foi incrivelmente perfeito, porque não tinha preocupação, eu tinha muitos amigos, web amigos, que inclusive eram da minha cidade, então depois da quarentena a gente saiu junto. E basicamente a gente só ficava jogando Free Fire, Among Us, e em call de madrugada a noite inteira, assim, sabe? Jogando e jogando e jogando, e quando eu não tava jogando eu tava assistindo anime, então bota aí os melhores animes também, One Piece, Hunter x Hunter, Attack on Titan, entre outros. Sinto muita saudade dessa época, uma época sem preocupação, então era muito top, a gente nem precisava estudar, só jogar Free Fire. De sexta-feira, depois de pegar Dug Tag 4v4, o pessoal ficava louco, era muito boa essa época, de verdade. E depois, esses web amigos que eram da mesma cidade, cresceram, a quarentena passou, a gente começou a ir pra shopping. Então, bem aquela fasezinha de 14 anos que a gente começa a ir pra shopping. Então, e foi aí que eu me apaixonei pela primeira vez. E eu acho que um dos marcos históricos da vida é isso, se apaixonar pela primeira vez. Eu me apaixonei, me declarei pela menina, tal. Ela me deu um fora, essa parte ruim. E eu fui ficar com ela só tipo um ano depois. Mas eu acho que isso é um marco histórico, porque quando você é criança, você tem várias paixonites. Você gosta de algumas pessoas e tal. Mas quando você cresce mais um pouco, você se apaixona uma primeira vez. E daí
é tipo algo único assim na vida. Daí eu cresci mais um pouco, 15, 16 anos, então eu ia pra festa, ia pra chacrinha, andava de skate com os meus amigos, pá, não era tão bom, mas tava sempre lá. E daí, mano, essa fase é mais a adolescência mesmo. Eu vivi a adolescência, eu não parava em casa nenhum dia. Então, meu Deus, eu tava em casa, eu não parava em casa, então eu tava, quando eu não tava estudando, eu tava na pista, e quando eu não tava na pista, eu tava em festa. Então, meu Deus, era muito bom. E eu acho que vou dar ênfase aqui sobre o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E a sala do meu primeiro ano era muito entrosada, era muito legal. Muito. E era tudo perfeito. Foi bem nessa época que eu era bem adolescente, andava de skate e tal. No segundo ano, a mesma coisa. Só que eu ia um pouco mais pra festa no segundo ano. Só que eu estava em outro colégio. Foi aí que eu fiz outros amigos. Esse era no centro. Então, minha vida deu uma diferenciada. E no terceiro ano, eu acabo voltando pro outro colégio e acaba encerrando minha fase de colégio com chave de ouro. Pra mim não mudaria nada, foi tudo basicamente perfeito. E daí do final de 2023, com 16 anos, eu amei a primeira pessoa, basicamente. Namorei até setembro de 2025 e acho que isso é um outro marco na vida, porque pra mim, amar pela primeira vez foi como viver a infância pela primeira vez. Então foi algo puro e algo que eu gostei muito. E algo que muda a sua vida. Eu considero que eu virei um adulto, que eu amadureci após o término. Então é algo que realmente muda bastante a vida da pessoa e é uma coisa que eu sinto saudade. Outra coisa que eu sinto saudade é do começo, que eu comecei a correr. Então eu não conseguia correr 700 metros, daí do nada, pá, 42 quilômetros. Isso é bem legal. Sinto bastante saudade dos começos, dos desafios. Hoje é bem mais cansativo fazer tiro de 1.000, de 2.000. Mas antes era tipo assim, caramba, corri 700 metros. Amanhã eu vou tentar correr 800. E depois eu tentava correr 3 km e abaixar o tempo. E era uma confusão, não tinha planilha, não tinha o que seguir, e era bem legal. Que passar na faculdade também, algo muito legal. Eu tava trabalhando, e daí todo mundo começou a me ligar, Juan, você passou, você passou. Fiquei muito feliz, ainda mais na universidade estadual aqui da minha cidade. Foi algo bem legal pra mim. Daí eu acabei fazendo outra faculdade também, e daí minha vida tomou esse rumo aí que tá hoje. E é isso aí. Acho que nesse vídeo eu consegui compartilhar as minhas maiores saudades, bem superficialmente, mas eu consegui conversar, eu queria desabafar assim, falar um pouco, porque eu quero que quando eu for alguém na vida, não sei em que sentido, mas quando passar 20 anos, 10 anos, esse vídeo esteja marcado, tipo, eu vou pegar, vou entrar no YouTube e tem um vídeo falando sobre as minhas maiores saudades na minha juventude, tá ligado? Mas basicamente das coisas que eu sentia saudade na juventude, porque daqui 20, 30, 40, 50 anos eu vou sentir saudade de outras coisas e eu vou ter vivido daqui 20 anos eu vou ter vivido o que eu vivi hoje e daí vai ser o dobro, entendeu? Então basicamente eu só queria guardar esse vídeo e é isso aí. Valeu, tamo junto.